Vamos conhecer um pouquinho a vida de Ernest Rutherford. Ele nasceu em 1871, foi professor de física e de química numa universidade em Cambridge. Como professor, ele orientou vários alunos que posteriormente se tornaram famosos, como Moseley, Chadwick, Geiser e Bohr. Em 1908, ele realizou uma experiência que lhe permitiu propor um novo modelo atômico. E ele recebeu várias honrarias, como o Prêmio Nobel de Química, a Ordem do Mérito Inglesa em 1925 e o título de barão em 1931. Agora vamos entender um pouquinho do experimento de Rutherford. Naquela época já tinham sido descobertos os elementos radioativos. Por isso, Rutherford utilizou o elemento químico radioativo polônio e ele o colocou dentro de um bloco de chumbo. Por que dentro de um bloco de chumbo? Porque o elemento radioativo, como você bem sabe, ele libera partículas radioativas, ele libera radiação. Só que o bloco de chumbo ele vai barrar essa radiação. Então, colocando o elemento radioativo dentro desse bloco, ele fez apenas uma abertura. E é por essa abertura que ele queria que essas partículas radioativas saíssem, ou seja, que elas fossem emitidas. Bom, o que mais que ele utilizou nesse experimento? Ele utilizou uma lâmina finíssima de ouro. Olha a espessura dessa lâmina, 0,0001 centímetro. E uma marcação, um anteparo de sulfeto de zinco. Sulfeto de zinco é uma substância que ilumina quando uma partícula radioativa o atinge. E o que você espera observar com esse experimento? Ou quais seriam as previsões de Rutherford com esse experimento? Lembrando que o modelo atômico vigente naquela época era o modelo de Thomson. E como era mesmo o modelo de Thomson? O modelo do pudim de passas, no qual você tinha uma esfera maciça, homogênea, positiva, e os elétrons incrustados por todo o seu átomo. Agora, vamos analisar esse experimento de Rutherford. Ele colocou um elemento radioativo dentro de um bloco de chumbo que vai emitir, que vai liberar partículas radioativas. Aonde? Numa lâmina de ouro. Essa lâmina de ouro tem vários átomos de ouro. E pensando sobre isso, o que você esperaria observar com esse experimento? Pense, reflita e assista ao vídeo sobre isso. Pesquisando o espalhamento de partículas alfa, Ernest Rutherford verificou que tais partículas tinham uma trajetória mais dispersa no ar do que no vácuo. Supondo que a trajetória era resultado da interação dos raios alfa com as partículas do ar, começou a bombardear diferentes tipos de materiais para testar sua hipótese. Rutherford então construiu um equipamento destinado a realizar diversos experimentos com as partículas radioativas. Um desses experimentos tornou-se célebre por questionar a concepção da estrutura atômica na época. Em uma câmara metálica fechada, colocou fragmentos de polônio em um pequeno recipiente de chumbo, contendo uma abertura por onde as partículas sairiam. Logo à frente do recipiente, posicionou uma finíssima lâmina de ouro. Um anteparo recoberto por uma película de sulfeto de zinco, conectado a um pequeno telescópio, foi posicionado de maneira que pudesse girar 360 graus, em torno da fonte emissora de partículas e da lâmina de ouro. O experimento consistia em posicionar o telescópio em diferentes ângulos e anotar a incidência de partículas no anteparo. Cada incidência de partículas sobre a película de sulfeto de zinco era vista como um ponto luminescente no telescópio. Com extrema paciência e dedicação, Rutherford anotou a incidência de partículas em centenas de ângulos, criando um vasto conjunto de dados que posteriormente foram calculados e analisados. Rutherford, então, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina de ouro em linha reta, ou apresentando pequenos desvios, mas surpreendentemente, algumas partículas atingiam a lâmina e voltavam.
A primeira conclusão foi que as partículas que atravessavam os átomos sem desvios, provavelmente passavam por espaços vazios existentes nos átomos. Neste caso, o fenômeno observado por Rutherford não era explicável a partir do modelo atômico vigente, o famoso pudim de ameixa de Thomson. Pois, nesse modelo não havia espaços vazios no átomo. Além disso, que fenômeno era responsável pelas partículas desviarem ou defletirem? Analisando os dados, Rutherford percebeu que havia um padrão nos desvios das partículas, e que esse padrão era muito parecido com o modelo das forças eletrostáticas, descritas por Coulomb. Considerando um núcleo central positivo e a repulsão produzida entre dois corpos positivos, Rutherford conseguiu explicar os desvios das partículas, obtidos em suas experiências. Algumas partículas tinham suas trajetórias alteradas, porque aproximavam-se do núcleo do átomo, e eram desviadas devido às forças de repulsão entre a carga positiva da partícula e do núcleo. Outras partículas, em rota de colisão com o núcleo, retornavam porque ao se aproximarem demasiadamente do núcleo eram repelidas fortemente por sua carga positiva. Com base nas suas descobertas, Rutherford propôs um novo modelo atômico, no qual o átomo apresenta um núcleo central pequeno, onde se concentra toda a carga positiva e praticamente toda a sua massa, ficando os elétrons orbitando ao seu redor. Para realizar seu experimento, Rutherford utilizou um bloco maciço de chumbo, com um orifício em uma das faces, uma finíssima folha de ouro, uma chapa fosforescente e uma pequena porção de material radioativo emissor de partículas alfa. Com base em seu experimento, Rutherford constatou que a grande maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro em linha reta. Ele constatou também que pouquíssimas partículas alfa são desviadas de sua trajetória. Com base nos resultados de seu experimento, Rutherford propôs um modelo teórico para o átomo. Como a maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro, Rutherford concluiu que o átomo não é maciço, mas apresenta mais espaço vazio do que preenchido. Como algumas partículas alfa não conseguem atravessar a folha de ouro, ele concluiu também que o átomo tem uma região massiva que chamamos núcleo. O núcleo é formado por partículas de carga elétrica positiva, chamadas prótons, e desviam as partículas alfa positivas por repulsão elétrica. Ao redor do núcleo há uma região chamada eletrosfera, onde se encontram os pequeninos elétrons de carga elétrica negativa. A proporção entre as partículas que atravessam a eletrosfera e as que são desviadas pelo núcleo permitiu estimar que o raio de um átomo de ouro é cerca de 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. Assim, a partir do experimento de Rutherford, foi possível observar que a maioria das partículas alfa atravessou a lâmina em linha reta, sem sofrer desvio algum. Poucas partículas sofreram desvio ao atravessar a lâmina. Porém, o que impressionou Rutherford foi a terceira observação. Poucas partículas não atravessaram a lâmina e voltaram. Olha o seu depoimento. Foi como se eu desse um tiro em uma folha de papel e o projeto retornasse. Rutherford propôs um novo modelo teórico para o átomo. Como a maioria das partículas alfa atravessou a folha de ouro sem sofrer desvio, Rutherford concluiu que o átomo não era maciço e que a maior parte dele deveria ser um grande vazio, denominando essa região de eletrosfera.
aonde se encontravam os elétrons com carga elétrica negativa. Além disso, poucas partículas não atravessaram a lâmina e voltaram. Dessa maneira, Rutherford concluiu que deveria existir uma região maciça, denominada de núcleo, aonde estaria concentrada a massa do átomo. Rutherford também concluiu que o núcleo deveria apresentar carga positiva. Isso esclareceria o fato de algumas partículas alfa terem suas trajetórias alteradas, pois, ao se aproximar do núcleo do átomo, elas eram desviadas devido às forças de repulsão entre as cargas positivas das partículas alfa e do núcleo, já que cargas com o mesmo sinal se repelem. Assim, através do modelo atômico proposto por Rutherford, o átomo seria constituído por duas regiões distintas. Um núcleo com carga positiva, no qual você teria uma região pequena, maciça, mas que concentrava praticamente toda a massa do átomo, e a eletrosfera, constituída pelos elétrons com carga negativa. E esses elétrons descreveriam um movimento ao redor do núcleo, assim como os planetas se movem ao redor do Sol. Por isso, esse modelo ficou conhecido como modelo do sistema planetário. Muito obrigada e até a próxima aula.